Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre a identificação de peça, tá? Então fiquem tranquilos, eu estou tentando ser bem incisiva nesse ponto, porque eu tenho certeza que se vocês acertarem a peça, pá, todo mundo aprovado. Todo mundo aprovado. Porque nós temos o nosso planejamento, nós temos o nosso trio aí de peças coringas, que são o início do processo, o meio do processo, a resposta do reclamado, da reclamada e qualquer recurso, vocês estarão prontos. Hoje eu vou falar um pouquinho do meu sentimento aí, analisando, né, o nosso quadro de peças que já caíram. A vez é de quem, Liz? Eu vou responder essa pergunta hoje. Ainda não é a minha aposta. A aposta eu estudou na última aula, tá? Na última aula é a minha aposta. Mas hoje eu vou falar aí uma possibilidade pela análise ali da reincidência das peças, tá? Então vou falar isso porque nós estamos falando da identificação de peça. Qual é a estratégia que nós temos, pessoal? E eu quero de verdade que vocês confiem nisso que eu estou falando. Qual é a nossa estratégia? Eu preciso que vocês tenha muita convicção, tá? Tenha muita convicção de que, Não. tenha muita convicção do que vocês, peraí, deixa eu colocar aí. Tenha muita convicção de que vocês precisam estar confiante na identificação de peça. Confiante. Identificou a peça, corre, né, ali e vai focar nas questões, pessoal. São as questões que vão te levar à tua nota. São as questões que vão elevar a tua nota. São as questões que vão fazer com que a sua nota seja uma nota ali para aprovar, que não vai bater na trave. Então você precisa focar nas questões. Não fique também só preocupado com a peça, como eu disse, as questões será aí aonde o teu nota vai alavancar, tudo bem? Então tem que ter um equilíbrio, não pode ser só um lado, tem que ser os dois lados, tudo bem? O que que eu quero de você? Eu quero que você esteja firme com isso, que se você identificar a peça, o resto tá contigo. Então, as três principais você precisa levar pronta, tá? Você precisa levar pronta. Aquele material que eu compartilhei com vocês lá, né, no nosso grupo, ali, aquele revisão, onde tem todos os cabimentos das peças. Eu preciso que vocês peguem aquilo ali e marquem na CLT todos os artigos e todas. Você pode fazer isso, tá? O que não pode é a identificação de peça. O que que é a identificação de peça, Liz? Um esquema de peça, na verdade. O que que é o esquema de peça? Você pegar uma cor e colocar tudo, é reclamação trabalhista. Outra cor e sair esquematizando a contestação. Isso não pode. Até porque também o fiscal ele vai tentar olhar ali a tua prova e você vai, né? A tua prova não, o teu material. E ele pode entender o que é uma identificação de peça se você fizer assim por cores cada peça. Mas você pode tranquilamente marcar reclamação trabalhista e os artigos da reclamação. O artigo, né? O requisito, aquele que a gente colocou lá nesse material de revisão. Gente, aquele material de revisão, deixa eu olhar para vocês aqui, ó. Ali tá a tua peça. A tua peça tá ali. Então você precisa minimamente abrir aquele PDF e ler todos aqueles PDF, todos aqueles cabimentos, tá? Então, assim, eu preciso de verdade que todos vocês estejam firmes na identificação de peça. Por favor, isso nunca foi, de verdade, nunca foi um problema na área trabalhista, tá? E aí eu quero falar para vocês de uma outra coisa. Nunca foi um problema, tá? Nunca. Quando a FGV começou a colocar peças inéditas, inéditas assim, Liz, tá no edital. Tem limite o edital. Tem limite ali, a gente está estudando a linha do tempo, pode cair qualquer uma daquela da linha do tempo, qualquer uma. Então você não pode fechar a tua mente para só as três. Olhem para mim aqui, olhem para mim. Quando eu falo que você tem que dominar as três, não significa que só pode cair as três. Eu falo isso porque eu quero que você esteja confiante que você tem coisa para colocar lá, que você vai colocar lá. Lembra que eu falei? Você vai fazer dar a sua mochila ali, você vai fazer dar o que você tem na mochila. Então você não pode. E olha, eu já falei para vocês exemplos também que a peça era, por exemplo, o agravo de petição e o aluno fez o RO,
no molde do RO, o que ele tinha do RO, colocando como agravo de petição, o nome da peça. Mas o direcionamento foi o do recurso que ele tinha. Então você precisa estar muito firme com isso, tá? Que você vai colocar lá, que você vai fazer dar o que você tem e vai ser pontuado. Liz, mas não precisa tirar 10. Mas você não pode pontuar 2 pontos, porque 2 pontos você já sabe, você já está levando nas extremidades da peça. Você tem que minimamente ali acertar mais umas 2 ou 3 teses no meio do mérito. Tudo bem? Você precisa estar. E aí eu quero olhar para você hoje e dizer uma coisa. Sabe por que os alunos erraram as peças novas? Sabe o que que faltou? Eu quero que você confie nisso aqui que eu tô te falando. Não foi conhecimento jurídico. Foi, sabe o quê? Falta de confiança. Foi falta de confiança. Porque é o que eu digo para vocês, sejam técnicos. Olhou, não, isso aqui não pode. Desenhou, procurou na CLT, não tem erro. Não tem como ser outra coisa. Então sejam técnicos. Se você estiver muito nervoso, escreva-se na prova LDP. Lê, desenha, procura. E aí você vai e faça. Leia, faz a linha do tempo. E procura na CLT, lê o artigo. Não procura pelo em ovo. Perguntou conforme a regra é a regra. E confie em você. É isso que eu quero de você. Confiança. Quem errou a peça? Eu tenho uma menina, inclusive, do curso, que ela fechou as questões. Mas foi a primeira, acho que foi a de mandado de segurança, não lembro. Cara, ela disse, Liz, eu não tive coragem. Eu não tive. Eu sabia que tinha uma coisa errada. Não era. Mas eu não tive coragem. Tudo bem, ela fez a próxima, tirou notão e deu tchau para a FGV. Mas ela estava pronta. Ela fechou todas as questões. Ela estava pronta. E era uma das meninas também bem ativas nas aulas. Ela estava pronta, mas não teve coragem. Fez a repescagem, passou, não teve dificuldade, né? Óbvio, que já estava mais do que pronta. Mas eu preciso de verdade que vocês tenham coragem. Liz, para ter coragem é só falar, é isso aqui, papapá, leu a metade da peça e já adivinhou a peça? Não! É ser técnico. Você vai ler tudo até o final. Você vai desenhar a linha do tempo. Você vai olhar para a linha do tempo e vai falar, é o recurso ordinário. É ali, por exemplo, contra as razões. É o recurso ordinário adesivo. Você vai falar, é isso. Firme. Tudo bem? Com cabeça e postura de advogado, ok? Eu preciso, não tô falando bobagem, não tô falando coisa, eu preciso disso de vocês. Coragem. E sejam técnicos, não é coragem porque eu sou otimista. Não, minha gente. Advogado não se sente assim, não. Se sente tem plano. Advogado tem um plano. E você já tem que se sentir assim, leve teu plano. Liz, qual é meu plano? A técnica. Eu vou ser técnica, eu vou brigar comigo na hora. Eu vou desenhar a linha do tempo. Eu vou falar, é isso. E aí fica mais um ponto. Quem tá com dúvida ainda da linha do tempo, de maneira expressiva, as duas principais, ali na fase de conhecimento e na fase de execução, treinem. Assista algum vídeo que possa te intensificar nisso e vá, desenha aí na tua parede e leve isso pronto. Gente, vocês precisam confiar também na memória de vocês. Agora sim, ó, sua memória, ela não lembra do que ela não viu. Olha que óbvio. Sua memória só vai lembrar do que ela vê. Então, a partir de hoje, você precisa expor a tua memória. Expor como Liz, colocar ela para ver. Colocar ela para ver o que você está preparando para levar. Tudo bem? Então vamos juntos? Vamos juntos, tá? Vamos aí agora. Vou compartilhar o nosso material. Aula 7 do nosso método Aperto AB. Acho que essa turma foi uma das turmas que teve mais aula aí ao vivo. O tempo foi bom para nós. Temos, após essa aula, deixa eu compartilhar aqui. Temos, gente, após hoje, nós temos. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver ali, deixa eu ver. Após hoje, aí nós temos mais 2 aulas ainda. Olha que maravilha, minha gente. Então, a gente vou até o final, né? Falei que era até o final, a gente vai até o final. Então, até aí a véspera da prova.
Nós teremos aula ao vivo todo sábado, tudo bem? Prometo que vocês vão sentir saudade desses momentos nossos aqui. E eu quero que vocês sintam mesmo, porque vocês não estarão mais aqui fazendo essa aula, porque já estarão aprovados. Gente, vale todo o esforço. Não tenham preguiça. Se desafiem. Liz, eu tô me sentindo cansada. Toma aí um chocolate quente. Toma aí o quê? Uma vitamina C. Talvez seja isso, tá? Que teu corpo esteja precisando de uma vitamina. Quando a gente estuda, a gente fica ali, ó, demanda muita energia. A sua imunidade baixa. Tem muitos alunos que vão até para o hospital. Teve uma menina, ou seja, acaba a imunidade baixa, acaba tendo algumas doenças assim, tipo gripe, garganta inflamada, não sei o quê. Tudo isso é imunidade, porque você está colocando muita energia no estudo. É um trabalho mental e demanda energia. Então, se fortaleça também. Faz aí um suco completo para você, aquele suco nutritivo. Tome a vitamina C, não deixe de cuidar de você, porque você é um atleta dos estudos e você precisa estar pronto, você precisa estar bem fisicamente e mentalmente, tudo bem? Confie em você. Eu vou começar a falar essas coisas aqui porque eu preciso que vocês estejam com a mentalidade muito preparada para o grande dia, tá bom? Vamos juntos? Vamos identificar mais algumas peças que eu trouxe aqui para vocês hoje, minha gente. Então vamos lá. Não tenho preguiça, tá? Eu não estou com preguiça aqui. Nós vamos ler juntos, vamos analisar juntos. Eu prometo que na próxima aula eu vou trazer algumas aí, peças para a gente desenvolver um pouco, falando de teses, tá? Mas hoje não. Hoje a gente vai falar de identificação de peça mais um pouco e eu vou responder algumas questões no final também, que a gente ficou aí pendente com poucas questões respondidas. Então, vamos responder. Eu entendi, né, no nosso treino, algumas pessoas que eu já dei feedback que vocês estão aí com dificuldade ainda nas questões e estão com dificuldade ainda na estrutura das peças. Então, assim, Liz, não tem milagre. Olha, eu vou falar assim mesmo com vocês, não tem milagre. Tem o quê, Liz? Bunda na cadeira e braço doendo. A mão tem que doer, minha gente. Se não doer aí o punho, o braço, tá errado. Ai, Liz, eu nem tava. Meu dedo tá doendo, porque eu não tava mais acostumada. Deixa esse dedo doer. Depois, lá na frente, você conserta esse negócio, faz uma fisioterapia. Mas você não pode ter pena de você, minha gente. Você tem que ter firme, tem que treinar. Seu corpo tá aqui, ó, na sua mente, a sua mente que manda aí a energia pra ele. Não tenha pena de você. Seja aí firme, tudo bem? Então, lá na hora da prova, se você ficar nervoso, escreva o LDP e faça o seu ler, desenha, procura, ok? Vamos juntos. A padronização das respostas vocês já sabem, a gente vai falar lá no final. As três principais, eu espero que. Liz, eu fiz aqui uma folhinha das três. Joga fora, faz de novo. Não tá legal essa daí, não. Faz outra. Faz outra que você tá errando ainda. Joga fora. Tá na hora de pegar essa que você colou na parede, jogar fora e fazer outra. É uma forçação de barra aí para você passar limpo, para você ver se você tá lembrando. Joga fora essa que você colocou na parede e faz outra essa semana, tudo bem? Para cada um você vai fazer outra e vai jogar fora essa que tá aí, a massa. Isso é o que, Liz? Treino. Treino difícil. Não tenha pena de você. Eu ouvi essa frase quando eu estava estudando para minha segunda fase. E eu repito ela para vocês porque eu fiquei refletindo assim, inclusive foi uma tia minha que é advogada, ela chegou lá em casa e eu estava estudando no domingo, no quarto, cheio de papelzinho na parede. E ela me disse, ela não falou assim, ô, tadinha de Liz, tá aqui estudando domingo. Não, ela falou, Lizinha, ela me chama assim, não tenha pena de você. No direito não há lugar para alguém apagadinho. E essa frase, essas duas frases não saíram ali da minha mente e me deu mais força ainda para continuar estudando. Então, não tenha pena de. Ah, Alice, você não sabe minha realidade. Não tenha pena de você. Você aguenta. Então, fique firme, que você só vai sair mais forte disso aqui. Tudo bem? Tem gente aí passando por coisas piores. Você não, você está buscando o teu, é honesto, é fiel, tenha fé. Deus é justo, sua fé é justa. Então, confie nisso, tá bom? Gente, olha esse quadro, eu quero que vocês gravem esse quadro. Se esse quadro aqui tem todas as peças que já caíram na FGV, você vai olhar aqui e vai fazer uma cópia com consulta de todas. Lícia está repetindo? Estou.
Porque tem gente que a peça estava aqui na passada e não sabia, não tinha feito uma versão e disse: Ah, é porque essa peça eu não tinha feito ainda. Ninguém daqui, ó, se alguém daqui pensar assim, não me falem. Não me falem, porque eu tô repetindo para vocês que dá para colocar uma peça, uma das três aí, a depender do momento processual. Você já sabe que isso funciona. Ah, Liz, eu não acredito em você. Testa. Não é para acreditar em mim mesmo, não. É para você testar agora. Então, você vai fazer uma versão de cada uma dessas peças que estão aqui. Tudo bem? É para fazer uma versão do embargo de terceiro? É uma possibilidade. É para fazer uma versão da consignação em pagamento? É. Liz, você aposta na consignação em pagamento? Não. Ah, mas pode cair? Pode, claro. Não vou dizer que não pode. Mas eu entendo ela uma peça muito simples, tá? Mas às vezes a FGV, ela quer te, por exemplo, aí, saber se você sabe, né? Trazer uma peça simples, o mais do mesmo, é uma possibilidade. Mas eu entendo que é uma das peças bem simples, né? Até de desenvolver. Liz, consignação em pagamento eu faço que modelo? É uma peça inicial, reclamação trabalhista. Você só vai se atentar que na consignação em pagamento, quem é o autor é a reclamada. Por quê? Porque ela que está procurando ali o reclamante para pagar. Tudo bem? Então você precisa entender aí a dinâmica, tá? Que você vai usar a reclamação trabalhista nos moldes. Quando eu falo usar, gente, você vai usar a estrutura. Por exemplo, Liz, eu vou colocar aí os requerimentos finais? Vai. E se não tiver lá na consignação, você fez para mais, você não fez para menos. Tudo bem? E você vai estar com sua CLT na mão. Você vai lá no artigo. Você não vai ter preguiça. Você não vai ter preguiça. Você vai lá no artigo da consignação em pagamento, confirmar. Tudo bem? Então, pegue sua CLT, coloca ela aí no centro dos seus dias a partir de agora. Carregue ela para todo quanto é lugar aí na sua casa, que ela já tenha visitado todos os cômodos da sua casa, banheiro. Deixa ela lá no banheiro quando você estiver fazendo suas necessidades lá no banheiro. Você fica, ó, lendo aí a CLT. Deixa a CLT em todos os lugares da sua casa. Deixa ela visitar a sua casa porque é um relacionamento, tá bom? Quanto mais você estiver pertinho dela, mais ela vai te ajudar lá na hora da prova. O modelinho padrão, claro que vocês vão adaptar aqui, por exemplo, o recurso. Nesse aqui, gente, até teve essa falha, até falei que ia corrigir, não corrigir, mas o recurso aqui você precisa ter os três, letra A, letra B, letra C, tá? Faltou ali a letra C, que é a tempestividade, tá? Então não esque, não falem com isso. Mas, ô Lisa, porque eu não tô sabendo fazer esse papel que você fala. É isso aqui, é uma estrutura. Pode ter para mais, bote mais coisas que você já tá grudado na tua cabeça. Marque os artigos na CLT para facilitar para você na hora da busca, tá? Gente, a marcação da CLT, mais uma vez, eu falo aqui, a marcação da CLT é algo que é para você, tá? Você tem que entender. Não é o outro, não é o professor, é você que tem que entender, tá? Então, para identificação de peça, mais uma vez, a gente vai ler aqui mais 5 casos. 5, Liz. 5. Não tenham preguiça, peguem uma água aí que eu vou ler com vocês e vamos tentar fazer o LDP juntos, tá? Você vai anotar todos os momentos do processo. Quando eu falo anotar todos os momentos do processo, você vai desenhar a linha do tempo na proporção que o caso está te trazendo. Você vai identificar quem é seu cliente, quem está te dando dinheiro. Isso é muito importante para você posicionar o teu olhar. Você vai olhar a sua anotação e perguntar qual é o último momento processual. Eu estou aonde aqui? Olha, tem alguém me dando dinheiro, o momento do processo é ele. O que é que eu tenho que fazer nesse momento? Você vai se posicionar desse formato, sem esquecer de ler até o final. Sem esquecer de ler até o ponto final, mesmo que você já saiba no meio da peça qual é a peça, tá bom? Você não vai ser ansioso aqui, promete pra mim isso, tá? Vamos falar que a Lisa já li essa peça. Tudo bem, se você já leu essa peça, fiquem tranquilos, mas eu preciso que você esteja comigo aqui nesse caso de Débora.
Débora Pimenta trabalhou como auxiliar de coveiro na sociedade empresária, perdão, Morada Eterna Limitada. Nessa hora aí, você vai colocar cada ponto. Liz, como é que eu faço esse LDP? A cada ponto da FGV, você vai entender que ela tá te dando informações. Até na hora que você estiver fazendo os pedidos, você vai perceber isso. Pontos de segmentos é uma informação importante, tá? Então, cuidado, leia de forma aí bem mais estruturada. Você não é um menino de quinta série. Você é uma pessoa que. Você é um advogado. Se posicione, tá? Então, ela fala ali, Débora Pimenta trabalhou, então, como auxiliar de coveiro na sociedade empresária, de tal a tal. Faz aí nessa vírgula, chama atenção. Até agora, na hora que eu falo, gente, do ler, desenha, procura, você está vendo, primeiro olhar que você tem que ler a peça. Liz, quantas vezes eu tenho que ler a peça? Eu vi um professor no CQzinho falando, espero que você não esteja vendo essas coisas loucas aí que o povo fica falando. Mas talvez. O que que seria importante? Você fazer duas leituras. Só duas. Só duas. Mais do que isso, não, senão vai perder tempo. Duas leituras completas. E as outras você vai no detalhe. Quais são as duas leituras completas? A primeira você vai ler buscando o processo. Como sua alma está fora do seu corpo na hora da prova, você leia com olhar processual. Leia a primeira, para você não ficar, ai meu Deus, aqui já tem o reclamante, já tem o reclamado, já tem. Não, não, não façam isso. Olha o que eu falei para vocês, cuidado, tua mente é um negócio que você que controla. Então, dá um direcionamento para ela, tua mente, confia na tua mente. Ela, você tá pronto, gente. Vocês estão assistindo aula todo sábado. Vocês estão vendo outros vídeos, vocês estão fazendo treino. Ai, mas eu devia ter feito mais. Confia em você, confia no que você está fazendo, cara. Você não precisa ser o melhor da turma, não. Você precisa só entregar o suficiente. Então, confia. Então, assim, ó, na hora que você estiver lendo, você vai à primeira leitura, aquela que você falou assim, Liz, eu comecei pela peça para identificar. Show, porque eu ia ficar agoniado, eu não ia conseguir desenvolver as questões. Show. Teve um aluno que falou, Liz, eu nem consigo olhar para a peça, eu vou direto para as questões. Show também. Controlado essa pessoa. Mas se você quiser ler a peça, identificar, essa primeira leitura você vai ler com o olhar do processo. Você falou assim, eu vou ler aqui para fazer o LDP da linha do tempo. Tudo bem? Faça isso que você vai conseguir. Aí você vem. Então, até aqui não fique agoniado, não. Vá lendo, buscando o processo. Quando foi dispensada sem justa causa, recebendo por último o salário tal, conforme anotado na CTPS. Em razão disso, ela ajuizou reclamação trabalhista. Olha você desenhando. Olha você desenhando. Apareceu aqui uma reclamação trabalhista. Desenha. Gente, por favor, faz isso. Faz isso, por favorzinho. Você igual minha sobrinha. Por favorzinho, titia. Façam isso. Então, ó, a ação foi distribuída em face da sociedade empresária. Você pode aqui, até inclusive aqui, na própria reclamação trabalhista, você colocar, reclamação trabalhista, você já sabe quem foi. Débora, você pode anotar isso, porque faz parte do processo também, você saber quem é aí, né, o autor e quem é o réu. Então, foi Débora e a coisa foi a sociedade empresária. Ok. A ação foi distribuída ao juízo da Vara do Trabalho de Teresina, recebendo o número tal, informação aleatória. Débora formulou vários pedidos que assim foram julgados. Gente, é isso aqui que eu preciso da sensibilidade de vocês. Pedidos que foram julgados. Liz, isso aí é o quê? O olhar técnico que eu falo para vocês. O juiz julgou. O juiz julgou. Então, e aqui ele falou de maneira genérica, ó. Vários pedidos que assim foram julgados. Então, você já sabe o que tem aqui. Tem o quê? Uma decisão do juiz, que até o momento você está entendendo que é uma sentença, que está falando que os pedidos foram julgados. E aí trouxe, ó, o juiz declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de reconhecimento do INSS. Foi reconhecido que a jornada. Olha aí, observe que a cada ponto e vírgula, ele está trazendo, ó, itens que foi julgado na reclamação trabalhista. Isso para você tem que soar muito óbvio, muito claro, tá? Inclusive, gente, essa peça aí foi da OAB 31. Não tá tão longe aí do que nós, 10 anteriores aí a nossa, mais ou menos, 11, né? Que a nossa é 42. Então, ele foi, ó, a cada ponto e vírgula, e na hora que você estiver lendo para identificar, você vai ler tudo.
Eu vou fazer uma dinâmica aqui, porque a gente não vai desenvolver os méritos, mas ó, não foi reconhecido o salário. Aí eu procurando outro ponto e vírgula, ele foi deferido o pagamento de hora extra, conforme requerido pela trabalhadora na inicial, que pediu aí, ele foi, ó, mais um ponto e vírgula aqui. Na hora você vai lendo tudo, tá? E aí ele foi dividindo, foi deferida a indenização, foi deferido, olha o ponto e vírgula, foi deferido o pagamento. Observe que ele tem uma estrutura. Oh, meu Deus, fiz isso de novo, Liz. Ai, gente, fiz aquela besteira de novo que eu fiz na passada. Peraí, dei um BOzinho aqui. Desculpa, gente. Tirei o material da tela. Pessoal, vocês conseguem colocar aqui na visualização, tá? Um formatinho que fique pequenininho do lado e que fique o material. Tem aqui views aqui do lado do aqui do lado tem o views, tá? VIEW. Vocês conseguem colocar uma visualização bem bacana aí, ficando melhor para vocês, tá? Vamos voltar aqui. Gente, desculpa. Peraí, Sampaio. Vamos voltar. A imagem deu um. Tá, tá bom. Vamos botar aqui. Então, o que que vocês conseguem perceber? Que o ponto e vírgula ele vai, ó, colocando cada julgamento. Vocês têm, se isso acontecer, na hora que vocês estiverem, vamos seguir aqui só para a gente poder identificar a peça, que depois eu falo. Diante disso, na condição de advogado da ré, e aí é importante você ir no qualquer recurso que se for um recurso você precisa perceber, mas, gente, olha o que eu falei pra vocês, tá? Vocês vão ler tudo. Ai, tô vendo um monte de ponto e vírgula aqui, eu vou sair pulando porque tá os pedidos. Não, eu tô fazendo isso aqui de uma forma dinâmica para dar tempo da gente ler todas. Mas na hora você vai ler tudo. Você vai ler todo, tudo, para se tiver alguma coisa aqui no meio do caminho, você não se atrapalhar. Você está identificando a peça. O BO, digamos assim, a dificuldade está nos detalhes. Então você precisa ler tudo, tá? Até o final. Mas você precisa entender que no final vai ter um comando. Isso aqui é padrão, gente. Vai ter um comando no final. Ela varia muito nesses comandos. Às vezes ela faz um comando mais claro, às vezes ela faz um comando né, ali melhor. Às vezes ela coloca a palavra sentença, às vezes ela não coloca. Olha o que ela fez nessa. Diante disso, na condição de advogada da ré, e aí você vai falar que você, aqui quem tá te dando dinheiro, pode até botar, quem tá me dando dinheiro é a sociedade empresária. Isso é importante identificar, porque se é a sociedade empresária, você vai rebater pontos que foram deferidos. Tudo bem? Teve reclamação, a reclamante e a reclamada. Pontos se você é contra a reclamada, o seu recurso vai rebater o quê? Pontos ali que foram deferidos. Se você tivesse ali do lado da autora, você entraria com recurso dos pontos que foram indeferidos, foram julgados improcedentes. Então, já que você está na ré, você é a empresa, você vai rebater pontos e a FGV ela coloca ali no meio do caminho uma procedência e improcedência para até te atrapalhar um pouquinho você saber do que se trata. E aí ela diz: redija a peça prática profissional para a defesa dos interesses do seu cliente em juízo, ciente de que na sentença, aí ela te deu aqui uma dica tentando te atrapalhar. Na sentença não havia vício ou falha estrutural que comprometesse sua integridade. Ela vai trazer essa informação porque, Liz, para ela tirar de você tirar a possibilidade de ser um embargo de declaração. Ela já te falou, olha, não é um embargo de declaração. Tá tudo bem aqui, a gente tem uma sentença, ela foi legal. Ela falou sentença. Então, você tem que olhar para o seu. Mesmo assim, você está vendo sentença ali? O que é que você vai ser? Técnico. Você tem um LDP, você leu, você desenhou. Você vai agora olhar. Olha, faz isso, gente, por favor. Na hora da prova você vai fazer isso.
Olha pro seu papel, confia em você. É tão gostoso isso que você tá treinando até pra tua vida prática. Lá na hora da prova, lá na hora dos seus clientes, na hora que você tiver, mas é porque eu vou advogar com não sei quemzinho, não, 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 não. Não sei quemzinho é advogado, mas você também é. Então você vai ter que tomar decisões. Você não pode ser apagadinho. Você vai olhar, você vai ter que ser firme. Treina isso. A autoconfiança é treinável. A autoconfiança é treinável, minha gente. Então, olha aqui. Olha pro papel. Você só desenhou até sentença. Não tem erro aqui, é um RO. Tudo bem? Liz, eu já sei identificar o RO, mas eu precisava te falar esses detalhes, porque a FGV cada vez mais ela vem tentando trazer. Aí vamos lá, vamos combinar uma coisa? Ela chegou e colocou um monte de informação lá que botou um sócio, botou outra coisa, botou alguma coisa que você botou umas preliminares, uma coisa que era mais processual, que você falou, meu Deus, tem aqui uma nulidade. Na hora que você estiver redigindo, que aí aqui você falou, pronto, é um RO, eu vou responder minhas questões. Aí vai, acelera nas questões. Pensamento prático, coloca prática nas questões, sem fazer rascunho, pelo amor de Deus. Lê a questão, faz a mesma coisa das questões. Lê, desenha, procura. Não copia a questão. Eu falei pra vocês de uma menina, que eu tô ajudando ela, que ela tava, não sei de onde, que curso foi que ela fez antes da repescagem, mas eu sei que ela tava respondendo, lia, procurava e botava os artigos em todas as questões e depois voltava desenvolvendo. Não, você não vai fazer isso, não. Acorda para a vida. É tempo, você tem ainda a peça para desenvolver. Você vai ser prático, você vai ser confiante, você vai ler, vai desenhar apenas e falar. Poxa, é o artigo 5º, é o artigo 7º, é o artigo 389. Já formula lá, já formula a resposta no gabarito, na folha de resposta. Liz, eu sei a questão a letra B, mas eu não sei a A. Pula 10 linhas, divide a folha no meio. 10 linhas, conta 10 assim, coloque letra B. E aí, gente, tem que fazer assim, tá? Vocês vão receber 4 folhas para as questões. Muito cuidado, porque cada questão vai ter assim, 1, 2, 3 e 4. Você não pode errar essa sequência, tá? Vai ter 1, 2, 3 e 4. Na você vai colocar letra A, letra B, dá 1. Não pode errar isso aqui. Então, lá na hora, não seja cabeçudo e nem nervoso, nem quinta série. Você vai olhar letra A, letra B, a primeira, você responde. Letra B, letra C, letra B, letra A, letra B, letra A, letra B, letra A, letra B. Tá? Cuidado com isso. Parece bobo, mas não é. Você precisa se livrar das questões. Porque você. Alice, tinha uma aqui. Vai ter uma que você não vai saber. Vai ter uma letra que você não tem ideia do que é. Deixa eu te preparar logo para isso. Vai ter uma letra que você. Espero que seja só uma letra, não seja uma questão inteira. Às vezes é uma questão inteira. Mas vai ter uma letra que você leu e falou: Eu não sei ainda onde está isso. Deixa lá. Eu vou deixar em branco, Liz? Nunca. Mas você não vai deixar bloquear o teu tempo, garoto e garota. Não deixa bloquear o teu tempo. Você vai deixar ela lá. E aí, Liz, depois você volta com senso de urgência. Nem que seja na hora que a mulher falar assim, ó, faltam 30 minutos. Você lê ela de novo, o teu senso de urgência vai te ajudar a responder. E você vai responder tudo. É proibido. Liz, se tiver uma que eu não achei na CLT, responde como advogado da parte. Responde ali, como advogado, quem é que está te dando dinheiro? Mas você não pode deixar sem resposta. Tudo bem? Então vamos. Aqui é um RO. Você chegou, colocou a dinâmica do RO. Você não pode errar. Se for um RO, Liz, que é o clássico do RO, a folha de rosto. Você tem que ter a folha de rosto preparada, programada na tua folhinha aí, que você vai refazer hoje, essa semana, para lembrar do RO. Gente, e aqui eu quero, antes de seguir, falar para vocês uma coisa. Lembra que eu falei? Gente, a vez é do RO. Eu não sei se vocês gostariam de ouvir isso, mas a vez é do RO. Liz, vai cair um RO? Não sei, mas a vez é dele, tá? Pela análise que eu fiz, a vez é do RO. É a vez dele. E aí eu tô chamando a atenção de vocês para além de dominar, não é ainda a minha aposta, tá?
Não é ainda a minha aposta. Mas eu estou dizendo a vocês que é a vez do RO. Como assim, Liz? É a vez dele. É a vez dele. O que que você vai fazer que é a vez dele? Pelo sentir aí das reincidências. Você precisa dominar o RO. Dominar o RO também, além das duas principais, mas você não pode ir para lá sem saber o RO. Até porque, se não for um RO, é uma possibilidade de ser um recurso. Que recurso, Liz? Eu já trouxe para vocês duas situações que poderão envolver o RO: as contras-razões no recurso ordinário ou o RO ali adesivo. Então, eu preciso de verdade que você já saia da fase um, que é dominar as três, e já esteja na fase 2, se preparando para uma novidade que pode, que novidade que não vai ser novidade, né, minha gente? Porque as contras-razões está lá na telinha e o recurso ordinário adesivo é uma possibilidade que já vem aí sendo um pouco citada nas questões, né? Então, é uma possibilidade, já foi ventilada nas questões. Então, é uma possibilidade. O que que eu quero de você? Que você saia do nível um. Qual é o nível um, Liz? Pegue a folhinha que você já fez, joga fora e faz outra das três. Melhore ela. Ai, Liz, já tá boa a minha. Faça melhor. Tudo pode melhorar. Tudo pode melhorar. Faça outra, minha gente. Fique com preguicinha, não. Você vai sair um gigante dessa prova de segunda fase. Ninguém vai te dominar. Acredita no que eu tô falando pra vocês. Vai existir você antes da segunda fase e você depois. Uma pessoa muito mais confiante. Confiança é treinável. É algo, é uma habilidade treinável. Então, só que você precisa se colocar no treino. Não há milagre. Não tem milagre em lugar nenhum, minha gente. Não tem. Então você, Lisa, mas eu não tô conseguindo treinar, não tô conseguindo. Faz cópia. Se coloca na arena. Vai lá, mergulha na piscina, se afoga. Metáforas como vocês já sabem para vocês treinarem, tá bom? Então, gente, hoje eu queria chamar a atenção de vocês para o RO. É uma grande possibilidade de prova, tá? Tudo que envolve o RO. Por favor, se você está com dúvida do RO, pare tudo essa semana e dê uma atenção especial a ele, ok? Fica a dica aí. Vamos ler essa agora. A sociedade empresária, lê, desenha, procura, tá? A sociedade, o processo, lê, desenha, procura, processo. A sociedade empresária Ômega, estabelecida em Campinas, dedica-se à construção civil. Ela contratou o empregado João da Silva em 5 para exercer a função de pedreiro. Ok, aqui ela está te dando ó, as partes. Crie o seu formato de ler, tá? A minha dica é que você leia primeiro procurando o processo para não errar a peça. Então, depois você volta anotando função, cargo, tempo de que trabalhou, depois você volta fazendo aí a sua duas leituras no máximo, não é para ler três não, tá, gente? É duas no máximo. A terceira é você já procurando as teses para colocar lá na resposta. Sem rascunho. As extremidades da peça tá aqui, ó, em você. Tá aqui, ó. Não esqueçam de fazer uma letra legível e de colocar na margem. Afastado da margem com letra maiúscula e fazer tudo em parágrafos. Tudo bem? Uma outra coisa que eu senti em todos vocês, o movimento da CLT. Liz, como que eu vou acertar o gabarito da CLT? Com palavras do artigo. Se você ficar com preguiça e não ir no artigo para trazer a resposta, vai dar ruim. Ah, Liz, eu sou preguiçoso. Acorda pra vida. Se você é preguiçoso, você vai voltar, vai ter que voltar para casa. E você não quer voltar para casa, você quer, né, sair desse nível aí que você tá. Então vamos lá, foco. Contudo, diante da necessidade de redução do seu quadro de pessoal, concedeu-lhe aviso prévio em 10/10, na forma indenizada. Você ficou assim, poxa, um negócio estranho isso aqui, peraí. Vamos lá. João ficou muito triste com a situação e ainda tentou apelar. Não confunda nada, viu? Apelação não é aqui, não, é só uma palavra parecida. Junto à direção da sociedade empresária para que não fosse dispensado, pois tinha esposa e dois filhos menores para criar. Porém, não só motivado pela crise, mas também porque o trabalho de João não se mostrava de boa qualidade, a sociedade empresária manteve a extinção.
tal qual havia manifestado originalmente. Foi marcado, então, o dia 15/8 para o pagamento das verbas rescisórias devidas e a entrega dos documentos hábeis para o requerimento de outros direitos, no próprio local do trabalho, oportunidade na qual o trabalhador faria também a retirada dos seus pertences pessoais. Ocorre que, nesse dia, a sociedade empresária não tinha em caixa o dinheiro suficiente para realizar a quitação do devido e, por isso, pediu desculpas a João, anotou a dispensa da CTPS e solicitou que ele retornasse 60 dias após para que fosse feitos o pagamento e a retirada dos pertences. Até aqui, você olhou para o papel e falou: caramba, eu não anotei nada. E tá uma peça estranha. Mas você é técnico, você vai continuar lendo. No dia marcado, João não compareceu. Aí você falou: poxa vida, não anotei nada de processo ainda. A sociedade empresária tentou o contato telefônico e foram enviados 2 telegramas para o endereço informado por ele, na ficha de registro de empregado, mas tudo em vão. Até mesmo ex-colegas de trabalho enviaram mensagem para o Facebook de João, na tentativa de fazê-lo ir à sociedade empresária para acerto de contas, mas igualmente não houve sucesso. Sabe-se, contudo, que João continua desempregado. Aí você olha para o papel, cara, não tem nada ainda. Caramba! No vestiário da sociedade empresária, no armário anterior, usado por João, foram encontradas algumas fotografias dele com a esposa e uma camisa do seu time de futebol. Diante disso, a sociedade empresária procura você. Ei! A sociedade empresária procura você para, na condição de advogado, adotar as medidas judiciais cabíveis para a espécie. Ó, até o final. Você é técnico. Observando o tempo já decorrido, elabore a peça necessária à defesa dos interesses da sociedade empresária, considerando todos os direitos previstos na legislação trabalhista. O que você está vendo aqui? Você está vendo que você não anotou nada. Não teve nada de processo. Aí você viu que é uma peça inicial. Aí você, ufa. Só que aqui ele pergunta, o comando do final ele colocou, ó, diante disso, a sociedade empresária te procurou. E aí você já viu alguns requisitos. Você falou, caramba, isso aqui é uma consignação em pagamento. É uma consignação em pagamento porque a empresa quer pagar a João as verbas rescisórias e João não compareceu. E aí, minha gente, você precisa fazer uma reclamação trabalhista. Claro que seria interessante a gente desenvolver aqui, mas não vai dar para a gente desenvolver. Mas você vai se preocupar com isso e vai lá no artigo da consignação em pagamento e vai fazer uma reclamação trabalhista, colocando ali as extremidades que pontuam, entendendo que como é consignação em pagamento, aqui também foi bem claro, né? Ele não te deixou dúvida de que você faria uma reclamação trabalhista, digamos assim, é, da sociedade de João. Te deixou claro que quem é o teu cliente é a sociedade empresária. Então, você não teria dúvidas aqui que você precisa consignar o pagamento de João, tá? Então, Liz, mas eu ia ficar com dúvida dos pedidos, mas você ia formulando como se fosse uma reclamação trabalhista. Aí, da próxima leitura que você fizesse, você iria aqui tentando colocar a cada historinha, nunca esqueça que cada história contada em vírgulas ou em ponto de segmentos pela FGV, você estaria diante aí pedido, de um pedido. Então você ia formulando os pedidos, tentando aí, sem esquecer que se você está usando a reclamação trabalhista para uma outra peça, o que é que tem aqui de item? Tem o item dos requisitos específicos da consignação e pagamento. Então você ia lá no artigo, ia ler, ia formular a sua peça, tudo bem? Usando a reclamação trabalhista, principalmente nas extremidades da peça. E acertando aí a qualificação, você ia vencendo aí no mérito. Tudo bem, gente? Se for uma peça que você tiver muito inseguro, no mérito você vai vencendo e você vai conseguir encontrar aí os teus méritos. O importante é que você vai estar bem firme nas extremidades da peça e vai sinalizando os méritos ali mais um, mais um, mais um. Conforme aí na hora vai ser luta mesmo. Você não vai ter, ai, será que esse mérito tá certo? Não, você vai ter coragem, você vai colocar.
Quanto mais possibilidade do mérito que você colocar, mais chance você tem de encher sua peça. Tudo bem? E se você ficar nervoso aqui porque é uma peça diferente, aí você não vai conseguir nem raciocinar. Lá na hora você tem que, ó, né, também ter coragem, tá, gente? Vamos mais uma aqui, pra gente adiantar. Ronaldo Santos ajuizou reclamação trabalhista. LDP, você já anotou de cara aqui a reclamação trabalhista. Estou anotando com vocês. Contra seu ex-empregador, aqui você já tem como colocar, né? Que foi Ronaldo e o ex-empregador aí, que é a sociedade empresária. Tendo a sentença, oi, já tem a sentença, ó. Já tem a sentença aqui. Já tem a sentença na cara. O processo tramitou perante a segunda vara do Poço de Caldas, recebendo o número tal. Nenhuma das partes recorreu. Ei, não teve recurso, ninguém recorreu. E com o trânsito em julgado, ó, gente, transitou em julgado. Liz, lembra aí um pouquinho, eu lembro. Eu lembro. Se transitou em julgado, vai acontecer duas coisas. É uma possibilidade ali, né? Ou ação rescisória, em uma situação bem específica. Ou a regra, que é o que, Liz? Execução. Se transitou em julgado, não cabe mais recurso, você tem o que aqui, Liz? Um título judicial. Esse título judicial é uma sentença que está ali dizendo o que foi que ocorreu. Quando você tem um título judicial, o que que você faz? Senta, calcula e cobra. Senta, calcula e cobra. Cobra dinheiro, né? Vai garantir o juízo, vai executar para ser pago o que está ali naquela decisão. Vamos entrar na fase de execução. Tudo bem? Isso aí também é bem básico que você precisa ficar alerta. Então, ela colocou trânsito em julgado, você anota. Você anota, viu? Transitou em julgado. Sentença, ninguém recorreu, transitou em julgado. E olha lá, ó, iniciou-se a execução. A liquidação importou R$ 10.000, mas a sociedade empresária não pagou voluntariamente. Então, teve ali a liquidação, a sociedade empresária não pagou, ok? A despeito da citada, para tanto, tentou-se refazer a execução forçada com as ferramentas existentes na vara, igualmente sem sucesso. Ronaldo, então, instaurou o índice. Olha, o índice de desconsideração da personalidade jurídica, ela vem batendo, né, gente? Em várias situações. Mas vamos lá, continue falando. Ronaldo, então, instaurou o índice de desconsideração da personalidade jurídica, que foi julgado procedente, sendo incluídos no polo passivo. Olha aqui, muito cuidado com isso. Ela cobrou isso mais de uma vez para vocês. Mais de uma vez, em mais de uma prova, falando dos sócios e do índice, desconsideração da personalidade jurídica. Por que que a FGV repetiu tanto? E não se espantem se vier uma questão sobre isso. Por que ela está repetindo tanto isso, gente? Porque a galera está errando. A galera não está entendendo. Não está entendendo que o índice de desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer no seu trabalho e que pode haver essa confusão aí das partes. Então, observe. Ronaldo, então, instaurou o índice de desconsideração da personalidade jurídica. Ronaldo, você pode anotar isso também, que foi julgado procedente, sendo incluídos. Peraí, me perdi aqui. Tentou-se fazer a execução forçada com as ferramentas existentes na vara, igualmente sem sucesso. Ronaldo, então, instaurou um índice de desconsideração da personalidade jurídica que foi julgado procedente. Você vai escrever aqui, ó, tem uma decisão aqui, caramba. Tem uma decisão aqui. Você só deixa essa decisão aqui quietinha. Eles foram intimados a pagar a dívida, mas quedaram-se inertes. Não fizeram nada, tá? Julgou procedente, mas não fizeram nada. Em razão disso, foi expedido mandado de citação em penhora e avaliação para cumprimento da forma da CLT. O oficial de justiça chegou à residência de Bruno e verificou que havia um veículo importado de luxo na garagem, que foi então penhorado e avaliado em 200 mil. Deixa eu colocar aqui. O oficial retirou-se do local e Bruno recebeu depois o auto de penhora e a avaliação pelos correios. Como a vara em questão é ágil, foi marcado o leilão e o veículo foi arrematado por 42 mil. Estando pendente de assinatura, munido da documentação apto, Everton Silva. Ô, gente, tá faltando aqui, eu acho.
Eu acho que faltou informação aqui. Vamos lá. Everton se procurou para contratá-lo como advogado no dia seguinte à arrematação, para informar que o veículo penhorado era dele, tá certo? E não de Bruno, sócio da executada. Naquele dia, mas olha, observe aqui, ó. Everton Silva procurou para contratá-lo como advogado. Procurou você no dia seguinte à arrematação, para informar que o veículo penhorado era dele e não de Bruno. Olha aqui, gente. Everton Silva apareceu dizendo: Ó, esse veículo aí que está sofrendo uma ameaça é meu. Então, isso aqui, gente, você tem que estar muito ciente disso aqui. Se você vai anotando na hora, tá? Até esses nomes, gente, Everton Silva apareceu de onde aqui, esse cara? Quem é ele aqui? Né? Porque você leu cá, ó, ó, o polo passivo sócio Bruno e César. Então você ficou assim, poxa, quem é esse? Ok. Ele procurou você como advogado no dia seguinte da arrematação para informar que o veículo penhorado era dele e não de Bruno Dias, sócio da executada. Naquele dia, Everton estava na casa, pois era aniversário de Bruno. E havia uma festa para o qual o Bruno convidou alguns familiares e amigos. Como o veículo tinha alto valor, Bruno concordou que o amigo Everton o guardasse na garagem. E aí, gente, o oficial entendeu se está na garagem de Bruno, é de Bruno, né? Ok. Para evitar que o bem ficasse exposto, considerando esses dados, de acordo com a CLT e o CPC, apresente a medida destinada à defesa dos interesses de Everton, sem criar dados nem fatos existentes. Gente, aí aqui você leu e desenhou, você falou, cara, tinha uma decisão aqui, só que eu não posso esquecer que eu estou na execução. Beleza. Se fosse uma linha reta e mandasse eu colocar uma das partes do processo, eu talvez ficasse com dúvida aqui seria o agravo de petição. Você conversando com você na hora da prova. Eu ficaria com dúvida. Eu tô sendo você aqui, sendo bem realista. Poderia pensar assim, né? Mas o meu cliente aqui é o Everton. E Everton não é parte no processo. Everton é um terceiro. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo, porque eu sou advogado dele. Eu vou falar para ele. Então, quando eu, como advogado, olhei para o processo e falei, eu vou entrar aqui no processo. Como é que eu entro no processo, Liz? O advogado entra peticionando a medida jurídica cabível. Que medida jurídica é que eu vou entrar aqui, Liz? Ah, Liz, eu não ia raciocinar assim na hora. Ia. Você ia. Confie. Você vai raciocinar assim na hora. Porque você vai pensar, eu sou advogada de Everton, que é um terceiro. Aí você vai lá lê, desenha e faz o quê? Procura. Você falou assim, cara, isso aqui é um terceiro, que não tem nada a ver no processo. Só que qual seria aqui, Liz, a, o recurso? O embargo de terceiro. Mas observe, vá no artigo do embargo de terceiro na hora. Por quê? Porque você precisa ter certeza. E você precisa ver os requisitos do embargo de terceiro. Quando você vai para os requisitos do embargo de terceiro, você vai entender que você tem um terceiro que não é parte no processo e que teve, um dos requisitos é que ele teve o bem ameaçado, que é exatamente, gente, o que está acontecendo com o Everton. Então, assim, ó, desenhar vai te ajudar a acertar a peça, identificar quem está pagando, que está te dando dinheiro, vai te ajudar a identificar a peça. E outra coisa, vai te ajudar também você lendo até o final, tá bom? Então, embargo de terceiro, você não vai ter dúvida e você ficou firme aqui. Vamos para mais um. Josefina Pires ajuizou reclamação trabalhista, anota RT contra Larissa. Já coloca aí, tá? Josefina contra Larissa Barreto. Em março, requerendo reconhecimento de vínculo de emprego, como empregada doméstica, tal, tal, tal. Afirmou que recebia por último salário X, e aí ele vai descrevendo, vou ser um pouco mais objetivo aqui. A petição inicial indicou estimativas dos valores pretendidos e foi distribuída na vara do juízo tal, recebendo o número tal. O rito adotado foi o ordinário, ele deu mais detalhes. Devidamente citada, a reclamada não apresentou contestação. Você vai escrever isso, não teve contestação aqui. Ah, pode ir, só anota, não fica questionando, não.
Daí porque o pedido foi julgado inteiramente procedente. Então, tem uma sentença. Você anotou, não teve contestação e tem uma sentença. Líquida no valor X. Intimadas as partes, não houve interposição de recurso. Foi certificado. Olha como quando ela vai para a execução, ela te dá as mesmas informações. E aqui, gente, Liz, eu tô sem tempo, não tô treinando muito. Façam algo, gente. Pega o livro e fica lendo casos. Os casos que tem aqui, ali tem peças extras no livro. Vai lendo os enunciados e você mesmo vai tentando acertar a peça nesse formato que eu tô te mostrando aqui. Tô fazendo esse exercício para vocês porque é a última aula de identificação de peça, tá, gente? Eu vou trazer uma outra para a gente desenvolver um pouco, para falar um pouquinho das teses. Mas assim, eu preciso que estar ciente que você vai fazer exatamente como a gente está treinando aqui. Isso aqui não é perda de tempo. Isso aqui eu tô te mostrando que mesmo você falando, eu sei identificar, tem nuances, tem detalhes nas peças, que é um jeito da FGV de cobrar. E você não pode chegar para lá para ter surpresa. Você tem que estar apto a fazer essa interpretação do ler. Liz, não fique com medo. Quando você tiver com medo, você vai lembrar do LDP, porque o LDP é para te deixar ser técnico. Você vai lendo e vai anotando, vai lendo e vai anotando, e deixa o resto que vai fluir, tá bom? Confie nisso e confie em você. Aí você foi lá para baixo. Intimadas as partes, não houve interposição de recurso, coloca que não teve recurso, foi transitado em julgado, anota transitado em julgado. Então, o juiz acionou o bloqueio dos ativos, as novas tentativas de bloqueio foram infrutíferas, sendo então expedido o mandado de penhora, já está na parte ó, da penhora, foi penhorado o imóvel em que vivia executado, avaliado em X. Aí você coloca que penhora, já está na execução. Garantiu o juízo, ó, ajuizou embargos à execução. Liz, depois que garante o juízo ali, dessa garantia do juízo, pode ter um embargos à execução ou a impugnação de sentença, lembra? A impugnação de sentença ou embargos à execução. Pode ter, tá? Isso aqui são manifestações ali da garantia do juízo. Manifestações das partes, tá? Não é necessariamente ali, são manifestações. Não é necessariamente ali já o agravo de petição. Então você tem que ler com calma e entender tudo isso aqui. Depois dos embargos à execução, das manifestações feitas, pode vir sim a ter uma decisão na execução. Tendo a decisão na execução é que vai ser o agravo de petição. Então, muito cuidado. Você tem que ir lendo por partes e ir anotando, gente. Anota as informações que são processuais. É assim que você vai identificar a peça correta, tá? Aí, no qual alegou que o imóvel penhorado foi bem de família, aí veio dois imóveis alternando, suscitou prescrição parcial. Isso aí tudo bem, portando em penhora, juntando extrato, requereu nova chance, porque tentou pouco, pois a audiência foi marcada, blá, blá, blá. Foi falando, você não vai ler assim, não, você vai ler tudo, tá? Por ocasião da extinção do contrato. Após devidamente contestados, né, se manifestado, o juiz julgou procedente. Aí sua cabeça aqui, ó, lê isso como um canto, é um canto isso aqui. Juiz julgou procedente, sua cabeça, seu ouvido vai entrar o quê? Decisão do juiz, minha gente. Escreva assim, ó, decisão do juiz, que aqui aqui vai ser uma decisão na execução. E aí, mas você continua lendo, só anota. Olha para mim. Se você fizer assim, com técnica, lê, desenha, procura o processo, você não vai errar. Confia nisso. Você não vai errar. Atividade para casa desse final de semana. Você vai fazer esse exercício que eu estou fazendo aqui com você várias vezes. Teste. Seja técnico. Para você ter técnico, você tem que ter memória, repertório. Exponha o seu repertório, leve mais repertório para o dia. Então, o que eu quero que você faça? Pegue as peças extras do livro e leia todas, todas o enunciado e vai fazendo esse exercício do ler, desenha, procura e vai acertando a peça. Treina a tua mente para se expor para esses casinhos da FGV, esse jeitão dela de cobrar, que é só dela, é da banca. Isso é estudar banca. Quem estuda para concurso aqui, eu sei que tem de vocês que estudam para concurso, sabe que acertar uma prova, esqueça esse negócio agora da prova, do que você quer ser advogado, blá blá blá, colegas que já estão em escritório, nananã. Esqueça isso agora. Agora você é uma máquina de responder questões, tá? E você precisa ter o posicionamento de advogado, claro, mas não esqueça que você está fazendo uma prova.
E a prova é você treinar também o que vai cair lá. Se vai cair uma peça, se vai cair questões, é bobeira sua você não treinar isso agora, tudo bem? Imagine um atleta de natação que a prova vai ser no mar. Esse cara tá treinando no mar todos os dias, 5 horas da manhã. Tudo bem? Ele não vai treinar à noite, ele não vai treinar à tarde, porque a prova começa às 4 horas da manhã. Ele vai chegar lá 3 horas da manhã no mar. Tudo bem? Ele vai chegar 3 horas da manhã no mar. Ele vai sentir qual é a temperatura do mar, quando o tempo estiver fechado, quando o tempo estiver aberto, que pode ter intercorrências. Mas ele vai treinar a temperatura e pressão do grande dia. Assim é você. Tudo bem? Então leia todas essas estruturas e vai desenhando, vai treinando o teu olhar para não errar, ok? Tem as duas fases, tá, gente? Aqui, ó. Você vai, as duas fases que eu quero dizer do processo de aprendizagem. Você vai dominar o que vai levar para a prova, você vai se testar, se colocando ali em exposição, e você vai treinar tanto as questões quanto as peças, tá bom? Para levar tudo pronto, para levar tudo, ó, repertório para a prova. Não é dominar tudo, é ter um repertório mínimo para entregar ali no grande dia, tá bom? Então aí você vem e fala, tem embargos à execução aqui, ele julgou. E aí você continua lendo com os seguintes fundamentos. Aí ele trouxe as situações do julgamento e assim penhoráveis, acolheu a prescrição, ainda o que o magistrado entendeu ser suficiente para a separação dos documentos, contratação do advogado, deferiu o recálculo, tudo ele colocou aí a decisão que julgou o embargo de à execução. E aí, gente, ele diz: publicada a decisão e considerando que você é advogado da trabalhadora, redija a peça prático-profissional para a defesa dos interesses do seu cliente, de que a decisão não há vício ou falha estrutural. Reto o caminho, caminho é certo aqui, cabe na execução o agravo de petição. Liz, caiu o agravo de petição na última, essa aqui foi a anterior, tá? A 41, deixa eu olhar aqui, deixa eu pescar qual foi a prova, foi a 38. Olha aí, quem tinha feito a 38 não errou a 41. Isso aí eu espero que não, tá? Nem no desenvolver. Agravo de petição, você vai usar o formato do RO, vai fazer a folha de rosto. Aí, gente, você me dizer que a pessoa fez o agravo de petição e não fez a folha de rosto e se bagunçou aqui para fazer um agravo de petição. Ah, mas porque eu não fiz nenhum agravo de petição. Ok, você vai tirar ali uma nota menor na peça, vai tirar um 2,5, vai tirar ali um 2,8. Mas, porque a meta, nossa meta, tá, gente? É vocês baterem aí 3 pontos na peça, tá? Vamos tentar esse 3 pontos na peça aí, pra gente garantir aí o nosso 7, acima de 7, tá? Então, se você faz 3 na peça e faz 4 vamos mirar assim, tá? 4 nas questões e 3 na peça. Eu acredito que se você mirar nesse formato, você vai conseguir essa entrega. E aí vai bater aí o seu 6,5, o seu 6,8, ou até mesmo o seu 8, o seu 7 é o que a gente precisa pleitear, tá bom? Então, Liz, mas para dar três na peça, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que colocar as extremidades certinha, não vai errar em nada das extremidades. Você identificou a peça, identificou que ela tá em que momento aqui? Tá na reclamação, tá na contestação ou tá no recurso? Você vai entender isso e você vai colocar a estrutura certa das extremidades, sem errar, sem falhar, de maneira limpa, e você vai lutar no mérito. Lutar, eu digo lutar porque se for uma adaptação, você vai ter um pouco de dificuldade. Vai acertar os requisitos, porque você sabe que se você fizer essa transição de colocar uma peça na outra, você tem que ir em busca dos requisitos principais e vai abrir o tópico, os requisitos do agravo de petição. E aí você vai colocar quais são esses requisitos que vai estar lá no artigo, tudo bem? Então, é um tópico que você vai ter que fazer ali do teu jeitinho. Lembrando só que a cada tópico que você abre, minha gente, você tem que fazer o fato, o fundamento e o pedido. Isso é lei pra gente. Lei! Lei, eu falei obrigatório. Você não vai escrever com um menino de quinta série. Conforme o artigo tal. Só isso é zero. O cara que tá lendo, e aí até em um recurso, isso é muito ruim de defender, não tem como defender isso. Não seja preguiçoso, o cara tá te avaliando. O cara que eu digo é o examinador.
Ele tá te avaliando. Você tem que. Como é? O tópico aí das verbas rescisórias. E aí, que, gente, falei de verbas rescisórias, agora eu lembrei. Eu posso até trazer alguma coisa nas duas últimas aulas sobre isso. Um parêntese aqui, tá? Façam aí o quadrinho das verbas rescisórias. Vou ver se eu consigo algum atualizado aqui para postar lá no nosso grupo, tá? Só para você ter uma noção ali das verbas a cada caso, para você na hora lá ter isso bem gravado na sua mente. Observe o seguinte: você não pode jamais colocar qualquer resposta genérica. Todas as verbas rescisórias, zero, tá? Zero. O prazo que está na lei, zero. Ah, Liz, mas isso estava no artigo. É o mesmo prazo dos recursos. Tava assim, Liz, lá. Cara, acorda. Acorda pra vida. Teve gente que errou isso, uma questão até trouxe ela aqui hoje para falar. Qual o prazo das contrarrazões? Pô, gente, foi chuva de gente colocando o mesmo prazo do recurso. Caramba! Tem que voltar para casa essa pessoa. Não tive pena de quem voltou para casa que respondeu isso, não. Sério mesmo. Pô, você tá sendo avaliado, bicho. Vai te quebrar a mão se você botar o mesmo. Ah, ali estava assim lá. Eu vou botar assim, bote. Bote assim, mas seja grande. Não seja menino de quinta série. Vai botar o mesmo. Bote assim, ó. O mesmo. Você quer botar aqui? É o mesmo prazo? Você vai botar o mesmo prazo do recurso. Ou seja, 8 dias. Poxa, você vai ter que ser firme, minha gente. Você está sendo avaliado. Olha que delícia, você pode errar para mais, não para menos. Quem tá no cara crachá, ele quer ver a resposta. Se ele viu a mais, ele não vai te tirar ponto. Ele não vai te tirar ponto. Vamos rapidinho aqui para a última que eu trouxe. Perguntar conforme a regra, você vai responder conforme a regra. Aqui é Érica, grama, verde, trabalhou, tal, auditoria pendente. Vou ler rapidinho, você não vai fazer assim lá na hora. Você vai ler na íntegra, aplicando a técnica LDP. Eu coloquei esse LDP, gente, eu criei esse LDP fazendo aqui as questões e as peças com vocês. Ai, Liz, que negócio besta. É besta, mas te ajuda. Porque se você chegar lá e não fizer assim, leu e só já fizer uma reclamação trabalhista, não sei o que, você vai errar. Então, eu preciso te treinar para você ser um técnico e não para ser um bobo, um ansioso. Ah, Liz, eu sou ansioso, esquece isso. Trate de não ser, pelo menos aqui. Ah, Liz, você não sabe. Eu não sei mesmo, não. Eu quero que você seja melhor. Se você não tá bem, que seja melhor. Para isso aqui, para a vida. Melhore. Melhore, queridos. Melhore, jovens. Melhore mesmo. Ah, Alice, tô chamando atenção mesmo. Acorda pra vida, minha gente. Não tem lugar pra ninguém apagadinho aqui, não. Tá? E nem bestinha. Então vamos. Ah, Alice, mas eu sou bestinha. Então pare de ser. Pare de ser apagadinho, pare de ser bestinha. Que a vida é de quem é o quê, minha gente? Quem executou. A vida é quem executa, a vida é dos fazedores, de quem faz. E para ser fazedor, você precisa ter coragem. Você precisa ter confiança, tá bom? Ó, Érica Grama, verde, trabalhou para a sociedade empresária. Até aqui não tem processo. Na condição de gerente, Érica comandava 25 auditores, designaram suas atividades junto aos clientes do empregador. Olha, gente, depois que vocês identificarem a peça, a sua segunda leitura definitiva para achar as teses, vamos fazer assim, na próxima aula eu vou trazer pelo menos uns dois exemplos de leituras de teses, tá? Que é a segunda leitura que você vai fazer. O que é a leitura de tese, Liz? Se você tiver quando você identificar a peça que você fizer a segunda leitura, pode ter certeza que a tua mente ela vai te ajudar a criar os pedidos. Porque você vai estar olhando com o olhar da peça, com o olhar de advogado daquela parte. Então você vai buscar as teses para defender aquele seu cliente. Mas confia, vai dar certo, fique tranquilo. Ah, Liz, eu não vou pensar todas as teses, não precisa tirar 10. Você já fez as extremidades, já tem um ponto aqui. Você vai lutar nas teses, que é cada uma ali meio ponto, digamos assim. A cada uma, você mais uma, vai botar para mais. Liz, eu fiz uma na loucura. Nem sei se aquilo vai dar bom, mas eu fiz, botei o fato, fundamento, pedido. Coragem para você. Chance de acertar. Chance de acertar. Coragem, meu povo.
Pensa com cabeça. Ah, Elisa, vai pensar na hora que quando você fizer essa segunda leitura, você vai fazer com esse olhar de advogado daquela peça, daquele cliente, tá? Então, Érica recebia salário mensal, Érica pediu demissão e ajuizou reclamação trabalhista. Anotou? Processo. Qual postulou o pagamento das verbas, e aí ele foi colocando os pedidos dela. Com intervalo, Érica requereu o pagamento. Você já ficou um pouco alerta aqui. Uau! Acho que. Ô, gente, na hora que eu tava lendo minha peça, vou contar um segredo pra vocês. Na hora que eu tava lendo minha peça, que eu fui lendo assim, eu falei: Meu Deus, eu vou tirar 10. Meu Deus, eu sei essa peça. E aí meu coração começou a disparar. Acontece, viu, gente? Vai ter gente aí que o coração vai disparar, a mão vai suar. E na hora você vai falar assim, ó, pra você: Calma, respira. Respira, seja prático. Gente, eu não sou psicóloga, tá? Eu tenho muito cuidado com isso. Mas, assim, existem algumas coisas práticas que vocês precisam treinar isso. Ah, Liz, comigo não funciona, eu tenho problema de ansiedade, eu tenho um total respeito, e eu entendo que se você tiver um problema de ansiedade que seja mais grave aí, que você de fato procure um profissional, tá? Um psicólogo, talvez aí até um psiquiatra, se tiver uma intervenção de remedicação, tá? Já aconteceu casos de alunas, inclusive, chegarem para mim aqui tomando medicação, acompanhamento de psiquiatra. E durante a mentoria, durante esse processo aqui, que eu trabalho muito com vocês de confiança, a aluna terminou o curso, gente, de verdade, eu fico muito orgulhosa com isso. Livre ali dos remédios da psiquiatra, a psiquiatra até. Meu Deus, quem é essa professora? Quero saber o nome dela, porque me ajudou. Ela, inclusive, disse que o tratamento da aluna foi feito em parceria comigo, porque esse processo de autoconfiança ajudou muito aí. E ela, com certeza e com muito orgulho, eu digo, foi aprovada na primeira prova que fez, mesmo enfrentando esse problema de ansiedade. E quando a gente fala, eu até deixei, né? Antes eu trazia o psicólogo para dar aula aqui no meio desse momento. Mas hoje eu deixo salva lá no nosso curso, uma aula salva. E até uma vez eu chamei o psicólogo e os alunos falaram: Ah, a gente tem psicólogo que é a Lisa. Eu não sou psicóloga, tá, gente? Mas eu queria que vocês tentassem alguma coisa que funciona para mim e que funcionou com alguns alunos. Se você sentir isso, né, mão suando, coração disparando na hora, dá uma parada, se você precisar, até beba uma água, se precisar, vá ao banheiro, olhe no espelho e fala, você vai conseguir. E volta falando no corredor, lute pela sua prova, mande para sua mensagem palavras e sensações agradáveis. Porque assim, também não sou técnica em relação a isso, mas entenda que se o seu corpo tá se você tá sentindo mão suada e o coração disparando, é o seu corpo te protegendo. O nosso corpo ele é muito inteligente. E ele está protegendo porque a sua mente está entendendo que você está em perigo, que você está em um momento de perigo. Então, cuidado com isso, com essa sensação. Para sanar essa sensação, o que é que você tem que fazer? Dizer para sua mente que está tudo bem. Então, você tem que falar que está tudo bem. E uma das coisas que eu sempre falo aqui é você racionalizar. De verdade, para, fecha a prova e fala assim: você vai morrer agora? Não. Tem alguém da sua família em perigo? Não. Racionaliza na hora. Por que isso, Liz? Porque é uma forma de você mandar para sua mente que você não está em perigo. Isso aqui, mais uma vez, peço licença, eu não sou psicóloga, mas entenda, o seu corpo ele reage porque ele está te protegendo. Liz, uma sensação de correr da prova. Quero fechar aquilo ali e correr. Tô nervosa. Por que que o seu corpo te faz isso? Porque a sua mente falou assim: "Ei, você está em perigo. Corre". Então, para você sair daquilo ali, você precisa racionalizar. Você não está em perigo. Não precisa ficar assim, fulana. Fala assim, Liz, minha filha, precisa disso não. Essa prova é o quê? Um nada. Para você, é um nada. Contra a sua saúde, é um nada, gente. Tem coisas maiores do que isso aqui, tá? É só uma prova. Então, sabe, deixa aquele negócio assim. É só uma prova. É só uma prova. E o que mais? Só uma prova? Você não está em apuros. Você não vai morrer. Até na hora, se quiser, fala assim, ó, pera ainda, vem aqui, me diga aqui, Li Sampaio. Eu falo assim comigo. Li Sampaio, minha filha, você vai morrer? Se acontecer alguma coisa? Não, não vai. Alguém da sua família está em perigo para você sair correndo? Não, então fecha a cara. Volte e faz o que você sabe. Gente, isso é muito importante, porque se você bloquear a sua mente, você não consegue fazer nenhum básico. Não vai fluir. Olha uma coisa legal, é deixa fluir. Sabe cabeça de gelo?
aquele seu coleguinha voadinho, que já passou, ou que passou de primeira, ou que você, meu Deus, esse menino tá na segunda fase já, e eu tô aqui, já terminou, sei lá, coisas desse tipo, é porque ele é avoado. Avoado como, Liz, cabeça de gelo. Ele não é mimizento, ele não é, sabe? Ai, meu Deus do céu, ai, eu tô vendo aqui, ai, meu Deus, isso aqui é uma contestação, isso aqui é uma. Olha o que que você tá fazendo com sua mente, bloqueando ela. Ela vai reagir, vai falar: corre, Liz, corre que você tá em perigo, minha filha. Então, assim, não é técnica de psicólogo, mas é técnico de alguém que já viveu o que você viveu e sabe o que é isso. Na hora que foi engraçada a minha reação na prova, porque na hora que eu tava lendo, eu falei assim: meu Deus, eu vou tirar 10. Eu vou tirar 10. Eu sei essa peça toda, eu vou tirar 10. Aí meu coração começou a disparar. Eu falei: para. Eu juro pra vocês que eu fiz isso. Para, Liz. Pra você tirar 10, você tem que responder, minha filha, e não precisa tirar 10. E aí eu fui conversando comigo na hora, respirei, bebi água e falei, eu vou fazer o que eu tenho. Isso foi tão importante, como eu disse a vocês, que a primeira coisa era uma prescrição. E eu falei, não tem prescrição. Não fiquei nervosa, meu Deus, eu não sei fazer prescrição, ai Jesus do céu, e agora? Prescrição. Não, se eu fizesse isso, eu ia bloquear minha mente para entregar o que eu tinha. Então, gente, deixa fluir. Não é bobeira isso que eu tô falando para vocês. Deixa fluir. Liz, você não me conhece, eu tenho um problema de ansiedade, é grave. Aí eu te peço que, além dessas dicas que é minha de pró, de acompanhamento de alunos, aí você precisa de um acompanhamento de psicólogo, tá bom? Mas antes disso, tente dominar o teu corpo, porque essa não vai ser a primeira coisa que você vai fazer. Você vai estar de frente ao juiz, você vai ter que reagir, você vai estar em palestra, você vai ter que reagir, você vai ter que reagir na vida. Ai, Lisa, eu não sei fazer isso. Sucesso, habilidades, treinável. Você depois vai fazer uma curso de oratória, você depois vai fazer ali uma curso de audiência, vai assistir 305 audiências para você se sentir familiarizada. Você vai treinar. Então, o sucesso é treinável, habilidades são treináveis. Ah, Elisa, você não... Para! Se você é uma pessoa, e aí eu brinco, se você é uma pessoa que vai para casa e volta sem se perder sozinha andando ou de carro, você está apto para treinar qualquer habilidade. Tudo bem? Então, fora as coisas específicas, né, situações específicas que você tenha, você e se tiver, você vai tratar e você vai conseguir lutar também pelo o que você tem. Você talvez chegue um pouco mais tarde, se você tiver alguma limitação, né? Você talvez demore um pouquinho para chegar, mas você também chega no teu caminho, tá bom? Então, fica aí a dica. Por que que eu estou falando isso? Porque na hora que você estiver lendo, eu quero que você lembre, seja técnico. Use o LDP como ferramenta para te ajudar nesse quesito. E se você tiver essa sensação que eu tive de que eu ia gabaritar, tenha, mas respira. Gente, o excesso de felicidade ou o excesso de medo gera isso que eu disse aqui agora. Mal, o excesso de felicidade, o excesso de medo gera sensações de perigo. Pode até ser mais felicidade, perigo também. Ah, Liz, a vida é um equilíbrio. E você precisa sempre estar na realidade. Acorda pra vida, Liz. Você vai morrer, minha filha? Você não vai morrer, não. Né? Acorda! Acorda, levanta desse lugar. Firme, fique firme, minha filha. É assim que você quer? Porque você está conquistando a coisa grande. Então, converse com você. Seja o seu treinador e você é o atleta. Então, seja firme. Por que que o atleta precisa do treinador ali para ficar lá? Bora! Eu confio em você! Acredita! Você vai ser o seu. Vai falando assim com você. Bora, meu filho! Força! Vai falando isso. Liz, por que isso funciona? Porque você, ó, blinda a tua mente para não se sentir em perigo, para ter coragem de levantar e se defender. Ok? Vamos finalizar. Na condição de gerente, ela colocou reclamação trabalhista. Volta aí, não se perde, não. Falamos de reclamação trabalhista aqui que ela ajuizou. Ela falou de tudo, posturou, requereu, ela afirmou ainda que a empresa não efetuou o recolhimento. Não pensa nisso agora. Você está só identificando a peça. Vai pensando aí. Alguém falou que estava precisando dessa mensagem. Que bom que eu cheguei em você dessa forma. E é isso aí, gente. Eu já sei o que vocês estão sentindo, tá? Eu já estive aí no lugar de vocês e já acompanhei muitos alunos de diversos formatos. E eu sei exatamente o que vocês estão sentindo.
Uma das coisas que eu entrego aqui, eu chego a me arrepio falando, é a autoconfiança. Além disso aqui, de técnica para vocês fazerem a prova, eu treino vocês para serem confiantes. Se você levar técnica e autoconfiança com a sua CLT na mão, que trio, meu Brasil! Que trio, minha gente! Que trio! E você vai conseguir, tá bom? E mais uma vez, não precisa tirar 10. Volta aqui para mim para a gente encerrar. Ela afirmou ainda que a empresa não efetuou o recolhimento do INSS. Ela foi te dando, ó, situações. Situações. Érica explicou, comprovou, contra-cheque, requereu situações. O que ela colocou na reclamação trabalhista? Você teve uma sensação, eu já sei que peça é essa. Eu já sei. Equilíbrio. Bora, minha filha, continue lendo, seja técnica. Na hora da prova, eu falei isso pra você. Seja técnico, seja técnico. Érica informou que desde o início do seu contrato realizava as mesmas atividades que Silvana. Eita, você pensou em equiparação salarial? Não, não pensa nisso agora. Na função de gerente, mas que ganhava um salário mínimo, uma vez que as atividades de Érica eram desenvolvidas pelo prédio da sociedade empresária localizada. Eu tô lendo rápido, mas você não vai ler rápido na hora. Por fim, Érica requereu o pagamento de honorários advocatícios. Diante da situação, você, como advogado da sociedade empresária, deve elaborar a peça processual adequada à defesa dos interesses do seu cliente, sabendo que a demanda foi proposta perante tal, 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 tal. Minha gente, olha para mim, olha para o papel na hora. Seja técnico, eu vou repetir isso quantas vezes for. Não tem nada escrito além de uma reclamação trabalhista. Ah, mas eu vi que ali tinha um negócio que equiparou e, meu Deus, isso aí é pedido, minha gente. Tudo bem? Olha para a estrutura também do que a FGV não tem mais para onde ir. Ela tem limite. Seja técnico. Olha para o seu desenho. Só tem a reclamação trabalhista. Ah, não, não pode ser uma contestação porque é muito fácil, porque tá muito aí na cara. Seja técnico. Olha para o papel. Você só escreveu RT. Não tem outra coisa. Confie no que você está treinando. É uma contestação. Eu trouxe essa peça, gente, só para você falar o seguinte: perguntou conforme a regra. Você vai reescrever a regra. Liz, eu fiquei na dúvida se tinha uma reconvenção. Não coloca o tópico da reconvenção, cara. Só não erra que é uma contestação, tá? Você vai perder o ponto da reconvenção. Mas não vai errar se você não colocar a reconvenção. Liz, eu fiquei na dúvida, mas eu tenho para mais certeza que é. Você vai escrever contestação lá em cima. Lá em cima você vai escrever contestação para você não errar a peça. E cá embaixo você vai colocar a reconvenção bem timidamente no pedido. Se tiver, você vai ser pontuado. Pode olhar o espelho da reconvenção, ela é pontuada em um item. Tudo bem? Você vai ter coragem na hora da prova e você vai ser técnico. Olhou? Contestação, apenas isso, tá bom? Firme, minha gente, firme. Atividade para casa. Eu vou responder ainda mais duas questões, tá? Até dar o nosso horário. Beba uma água aí. Liz, eu marquei de almoçar com não sei quemzinha, então vai, mas depois volta para cá. Volta na gravação. Mas eu vou responder umas questões ainda. Poça, Liz, atividade para casa. Para a gente fechar o item de identificação de peça. Pegue onde tem escrito lá no livro, Liz e tal, peças extras. Gente, não adianta só assistir a aula. Aqui eu tô te ajudando. Você tem que colocar, mergulhar na piscina. Treina e deixa fluir. Não treina tenso. Treina e deixa fluir. É assim que você vai fazer tudo na vida. Treina e deixa fluir. Como assim deixa fluir, Liz? Pegue as peças das peças extras. Se possível, eu até, quem tá com tempo aí, Liz, eu tô estudando para valer. Ok, mas seja estratégico, tá? Às vezes tem gente que tá com tempo demais e tá fazendo besteira aí. Se você tá com tempo bom, eu leria o livro todo, onde tem assim, treino no livro. Deixa eu ver como é que tá esse livro aqui, como é que ele fala. Fala espelho de correção, não, fala assim, acho que é treino, deixa eu ver aqui. Tá, é exercício. Fala terceiro exercício, primeiro exercício de reclamação trabalhista. Só que aqui nesse reclamação trabalhista você já sabe os itens, não tem problema. Você vai nas peças extras e você vai lendo ali as propostas e vai fazendo esse ler desenho, procura. Eu tenho certeza que algumas dessas peças aqui vocês já sabiam, mas vocês treinaram.
para o olhar ficar treinado para FGV, você precisa se expor. O que é se expor? Isso foi uma coisa que até minha psicóloga falou. Li, se exponha. Ah, Li, se exponha. E quando, na situação que ela falou, se exponha, era assim, vai lá receber não dessa pessoa, recebe o não. Porque quando você vai lá e recebe o não, você vai voltar com o não. E aí vai ter um efeito para você. Só que se você não for lá para receber o não, você não vai ter esse repertório do não para tomar uma decisão. Achei isso fantástico. Aí já é técnica de psicóloga, certo? Mas aí você vai fazer isso. Para você saber que você não tá sabendo nada, você tem que testar. Tem gente aí com medo de fazer a peça. Tem gente aí demorando para fazer o simulado porque tá com medinho, tá com medinho, tá com medinho, vai fazer a prova que é passar daqui a pouco, na prova na estante, de 16 de fevereiro, tá batendo na porta. Ah, Lindo, que eu tô inseguro. Mergulha na piscina e se afoga, cara. Você só vai saber se mergulhar na piscina. Então você precisa olhar e treinar o teu olhar para o grande dia, tá bom, gente? Atividade para casa é fazer esse exercício lendo e fazendo ler, desenho, procura. Isso vai ser tão óbvio para você na hora que você vai ficar muito orgulhoso de você, que você vai ler, você vai treinar, tá bom? Vamos responder algumas questões aqui para a gente poder ficar mais treinado aí nas situações que a FGV traz pra gente, tá? Então, vamos lá. Questões agora, dá pra gente responder umas 3 a 4 questões. Fiquem firmes, não me abandonem, gente, não me abandonem. Não me abandonem pra gente poder fazer juntos aqui. Ah, Elisa, eu tenho que sair. Calma, só um pouquinho, já estamos terminando, tá? Então, não me abandonem. Em determinada reclamação trabalhista, o juiz julgou procedente, em parte, o pedido. Seu raciocínio vai ser assim em tudo, tá? Lê, desenha, procura. O juiz julgou procedente. Você vai falar, eita, tem uma reclamação trabalhista aqui, o juiz julgou procedente, tem uma sentença, tem uma decisão. Só que, né, uma decisão, o pedido, e atendendo a requerimento do autor, formulado na petição inicial, concedeu na sentença o bloqueio imediato. Eu queria trazer essa questão para vocês, porque ela tem um detalhe muito importante aqui. Olha aqui. Ela tem um detalhe, eu nem sei se eu já respondi essa questão, mas eu trouxe de novo por causa desse detalhe. O bloqueio imediato de patrimônios da sociedade empresária até o limite de 50 mil. Para garantir o resultado útil do processo dessa sentença, ambas as partes interpuseram recurso. Ambas as partes interpuseram recursos aqui, tá? E aí, considerando a situação retratada nas normas da CLT e o entendimento consolidado do TST, responda aos itens. Você vai ler, tá, gente? Se você quiser, vai lendo no Lê, Desenha, Procura. Porque na hora que você for lá ver o comando, você já vai saber o que teve. Use o LDP para tudo aqui. Para tudo. E quando ele for te contando lá, você vai conseguir ver nitidamente o direito processual e o direito material, tá? Então você vai conseguir ver. O processual, gente, você tem que dominar. Porque o material você não vai levar tudo. E eu confesso a vocês que eu, na época, eu dominava o processo, mas o direito material, tudo não. Por quê, Liz? Porque não deu tempo de eu assistir aquelas aulas todas de direito material. Não deu. Não deu. Eu não assisti a aula de direito material toda assim, não. Eu assisti minimamente. Só que eu tinha a CLT na mão, né? Então, a CLT, o direito material tá todo lá, né? Você precisa saber ali procurar. Claro que se tivesse tempo, você estaria estudando tudo, né? Mas não dá tempo, né, gente? Você não tem só isso na sua vida. E aí, beleza. Que medida você, como advogado da sociedade empresária, utilizaria para tentar evitar o bloqueio imediato do número determinado na sentença? Gente, o que que eu quero que vocês percebam aqui? Ó, aqui ele pediu a medida judicial cabível. Lembra que a gente fez um combinado? A FGV ela tem comandos. Você vai fazer o Lê, Desenha, Procura aqui também. E no desenha, Lê, Desenha, Procura, você copiou lá que teve a reclamação trabalhista, que foi julgada procedente. Depois você veio, ó, que teve a sentença. Depois, ó, que para garantir o resultado útil dessa sentença, ambas as partes interpuseram o recurso, né? Ela colocou aqui, considerando a situação retratada, ele perguntou que medida você, como advogado é, da sociedade empresária, utilizaria para tentar evitar o bloqueio. Ela quer saber de você, gente, a medida. E a medida observe, ele falou que ambas as partes teve ali o recurso.
Mas observe que ela quer que você evite o bloqueio imediato. A FGV ela faz isso, tá, gente? Você talvez ia ficar assim, poxa, gente, e agora? Já apresentou o RO, mas ela tá me perguntando o que que eu teria que ter colocado no RO aqui. E aí você não pode esquecer que lá no RO há essa possibilidade de você requerer o efeito suspensivo. Liz, eu não estou entendendo esse negócio do efeito suspensivo. O que que seria isso? Ó, em regra, no processo do trabalho, os recursos têm efeito devolutivo, né? Não, na verdade, tem um efeito, ó, os recursos no processo do trabalho têm efeito devolutivo, não tem efeito suspensivo, em regra, tá? Mas existem situações que pode sim ocorrer o efeito suspensivo. Como assim, Liz? E percebam, é como se fosse um pedido de liminar esse efeito suspensivo, que vai estar ali no recurso. Porque imagine, para que não espere, para proteger esse bloqueio, nesse limite, desse valor da empresa, você, como advogado, no próprio recurso, deveria, é, deveria ali solicitar esse efeito suspensivo. Aí muita gente errou, gente, porque não conseguiu raciocinar que era o efeito. O que que você vai. Qual é a medida aqui? Requerer o efeito suspensivo no recurso ordinário. Então, ao fazer o recurso ordinário, ele deveria ali, nesse caso, requerer o efeito suspensivo, tá? E aí você sabe que tem uma súmula falando sobre isso. Eu quis trazer só para dar uma chamar a atenção de vocês, que essa aqui é uma questão campeã de erro. Então, pode ser que venha a repetir aí nesse caso, tá? Outro erro aqui foi aquele que eu citei. Considerando que ambas as partes recorreram na sentença, que o prazo da sociedade empresária teria para apresentar as contrarrazões ao recurso da reclamante. Quando você vai, gente, lá no artigo 900 da CLT, ou até mesmo no artigo 6º da lei, lá vai falar dos prazos. Muita gente colocou aqui nessa questão exatamente aquilo que eu falei para vocês. Deixa eu até olhar aqui, que a gente já vai ver a questão, para vocês verem. Ó, não bastava você falar que o recurso era o mesmo prazo. Então, aqui chama a atenção de vocês. E a FGV já fez isso algumas vezes. Igual na questão passada. Olha o meu raciocínio aqui, é raciocínio fora do básico. Não me abandonem. Se no artigo tiver coisas genéricas, você tem que colocar específico. Por exemplo, uma questão que eu corrigi lá no primeiro simulado de vocês, é um parêntese, tá? Primeiro simulado de vocês tinha uma questão que falava que caberia em todas as fases, o índice de desconsideração da personalidade jurídica caberia em todas as fases do processo. Quando você foi no artigo, você viu isso lá. Você colocou, respondeu todas as fases do processo, ok. Agora observe, você está sendo avaliado. Você não vai ser genérico. Coloque as duas opções, todas as fases do processo. Liz, eu só lembrei de duas. Na fase do conhecimento e na fase de execução, que é o que eu sei. Escreve isso lá. Escreve isso lá, porque a resposta não estava genérica. Nunca vai estar genérica, nunca. Por isso que se tiver, em algum lugar alguém achou que era o mesmo prazo das contras-razões. Não estou com um artigo aqui agora para pescar, mas em algum lugar o pessoal encontrou que era o mesmo prazo do recurso. A galera pegou e respondeu assim, gente. Então, assim, pelo amor de Deus, você ia colocar, ó, a pergunta foi óbvia, na hora ali. Nem que você colocasse, ó, o prazo. Cuidado, que tem gente aqui também copiando o enunciado quase todo. Isso aí é coisa de tia Marli lá da quinta série. Você vai copiar só o comando. Qual o prazo? Ele perguntou ali, ó. Qual prazo a sociedade teria para apresentar contras-razões? O prazo das contras-razões, né, é 8 dias, vírgula, pois, aí traz do artigo, pois é o mesmo prazo do recurso, coloca coisas que estão lá, para tentar agregar, coloque para mais. Traz coisa do artigo para cá, porque trazendo coisa do artigo para cá é que você vai chegar no espelho conforme o artigo tal, 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 no final, tá, gente? Então, assim, chama atenção o efeito suspensivo do recurso ordinário. Olha que o recurso ordinário, quem sabe aí a peça não pede, né, ali, para você pedir o recurso. Não, não acredito nisso aqui, não. Aqui eu acho que já é muita viagem. Mas
é uma situação do efeito suspensivo, porque você teria que pedir ali para que. Eu acho que isso pode repetir numa questão. Acho que é numa questão mesmo. E essas as contras-razões também. Então, alerta quanto a isso, muito cuidado, tá bom? Vamos seguir, acho que dá mais uma. O magistrado, em determinada execução trabalhista, ativou todas as ferramentas eletrônicas requeridas pelo exequente, mas não teve sucesso no bloqueio do patrimônio. Assim, o magistrado intimou o credor a dar andamento ao efeito, mas este quedou-se inerte e, por isso, o juiz determinou a remessa dos autos aos arquivos. Um ano depois, o magistrado declarou de ofício a prescrição intercorrente. Ó, prescrição. Essas situações assim que a FGV pensa que você não sabe, ela pode te atrapalhar e trazer aí achando que você não sabe, tá? Então, cuidado com isso, porque você sabe sim, é só ler, desenhar e procurar. Um ano depois, o magistrado declarou de ofício a prescrição, declarando extinta a execução pela inércia do credor. Olha aí. Considerando a situação retratada, lê, desenha, procura. Você acabou de desenhar aí que você está na execução e que tem uma decisão da prescrição intercorrente na execução. Se tem uma decisão na execução, cabe agravo de petição na medida judicial. A medida judicial cabível aí você coloca, tá? E você vai aí agregando esse repertório, tá? Gente, não vai dar tempo de responder todas, tá? Eu gostaria muito, eu coloquei aqui algumas, né, que fala dos embargos de terceiro, do agravo de petição, fala do recurso de revista. Eu acredito numa questão de recurso de revista, tá? Então eu queria que vocês lembrassem dessas questões. Falei aqui também do agravo de instrumento, cuidado com o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele tem um requisito bem aí, ó, bem, isso aqui é um comando, gente, ó. Teve o segmento negado. Se teve o segmento negado, o recurso foi trancado, cabe aí o agravo de instrumento. É uma possibilidade, tá? Dela explorar esses recursos. Cuidado com esses detalhes, prescrição intercorrente, prescrição. Pode vir nas questões também, tá? Então, o mandado de segurança é um clássico, eles têm repetido o mandado de segurança, pode vir nas questões também. Então, assim, eu queria que vocês que estão me ouvindo aqui, que ficaram até agora, eu vi que tem gente que já tá saindo, porque chegou meio-dia, né, gente? Vocês estão com fome, eu também tô. Falei como uma condenada hoje, mas eu quero pedir a vocês duas coisas para hoje. A primeira, vamos fazer a atividade que combinamos, para você falar assim: uau, eu tô pronta na identificação de peça. Para você ficar craque nisso, firme, o que que você vai fazer? Você vai ler agora, depois dessa aula e tal, vai aplicar o LDP lá nas suas identificações de peça. Você sozinho, tá? Conversando com você, fale que você é demais, que você consegue, que você vai conseguir, tá? E aí, o que que você vai fazer? Faça isso, depois você vai continuar respondendo as questões. Tudo bem, gente? Responda as questões para você ficar firme, né? Um beijo, meninas, que ficaram aí até o final. Que time, meu Brasil. Os meninos também, tem meninos aqui também que ficaram até o final. Obrigada, gente, por isso. Então, confio em vocês. Lembre-se que toda habilidade ela é treinável, que você tem que se expor, se exponha, que você não precisa ser o melhor, você vai ser o suficiente, mas você precisa levar na sua mochila situações estratégicas para isso, tá bom? Então, uma coisa que eu quero aí para meus atletas, que são vocês, nós colocamos um desafio, não foi? Que é responder todas as questões do livro. Todas as questões do livro deverão estar marcadas lá, conforme a FGV cobrou, no seu índice, tá? Você pode marcar o tema, por exemplo, a gente acabou de responder aqui a prescrição intercorrente. Não, respondemos, não foi isso, não. Respondemos aí sobre as contras-razões, sobre o prazo. Onde é que está isso, Liz? Acabamos de responder. Você também respondeu provavelmente lá no seu livro, se você tá craque aí respondendo. Você vai lá, anota, onde é que está aqui o efeito suspensivo, Liz? Você vai anotar lá. Ai, Liz, eu não achei aqui no índice, mas achei lá dentro. Anota, porque você vai chegar um momento nesse item. Se tiver lá, ó, o efeito suspensivo do RO e o artigo marcado, você vai falar, caramba, vai ser um sinal para você. Eu respondi uma questão com isso aqui. Se você chegou lá na hora do seu movimento de procurar a resposta, de confirmar, você vai falar, poxa, se ela tá cobrando isso aqui, o artigo que eu vou colocar é esse com certeza. Porque ela já cobrou isso. Que eu respondi aqui é um sinal para mim.
Acreditem, a FGV ela faz ranking, tá? E o ranking das questões difíceis, como é que ela faz, Liz, que a questão é difícil? Todo mundo errou. O índice de erro foi grande. Pronto, é considerado uma questão difícil. E essas questões são as questões que ela repete. E lá no YouTube, eu tenho alguns vídeos gravados respondendo questões. Quando você estiver lavando aí sua louça, fazendo alguma coisa, não fique parado, não. Ah, Elisa, eu ouço meus louvores e tal. Concordo com você, mas nesse momento agora, eu também faço isso. Ouço louvor, assisto podcast, faço algumas coisas quando eu tô fazendo atividade doméstica, porque a gente precisa otimizar o tempo, né? Ninguém vai ficar lavando o prato 20 minutos, meia hora, olhando pra parede, né, minha gente? Ah, Elisa, eu me distraio, como é? Relaxo lavando os pratos. Pelo amor de Deus, os meninos também, tá? Não vai ficar aí lavando o carro, lavando coisa e lavando o prato também, que homem também lava prato, né, minha gente? Varre casa olhando pro nada. Não, você bota o podcast, ah, Elisa, eu não tenho fone, bota o celular, só se posiciona ele ali para não cair, né, na água e assiste esses vídeos. Ah, Elisa, eu não tô achando vídeo. Tem vídeos meus lá no YouTube, no meu YouTube, com respondendo questões de segunda fase. E eu dou esses gritos aqui que eu dou em vocês, com o olhão arregalado, para que vocês possam aí estar fazendo isso, tá bom, gente? Um beijo, amo vocês. Tô torcendo muito por cada um de vocês que estão aqui hoje, dessa turma. Tenho um carinho especial por todos e eu de verdade quero que vocês entreguem tudo que vocês têm lá nessa próxima prova, tá? Estaremos juntos nos próximos sábados, rumo à sua aprovação. Beijo grande, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, tchau.